Olá, mais um episódio do nosso Armarinho Podcast saindo do forno e o papo hoje é sobre cinema, mas antes você já sabe, segue a gente no YouTube, aciona as notificações para não perderem o episódio e acompanha também as nossas redes sociais, @armarinhopdc. Roda a vinheta. Voltamos, o Armarinho está no ar. E você já sabe o que tem que fazer, né? A Rita, vou só reforçar, na verdade. Olha, para que esse conteúdo possa chegar muito mais longe, você precisa assinar o canal, ativar notificações e, obviamente, dar aquela curtida, aquele likezinho que a gente gosta também. Nosso convidado... Comenta! Reclama! A gente já tem tudo bem. Depois a gente conta. Pode reclamar também, mas olha, hoje dificilmente você vai reclamar, porque hoje a gente vai falar sobre cinema, a gente vai falar sobre audiovisual produzido na Amazônia, produzido no Brasil, porque ó, já extrapolou muito a Amazônia, com Fernando Sektovic, diretor de cinema paraense. Como é que tu preferes que a gente te apresente? Diretor de cinema, Fernando? Não, eu sempre me coloco como diretor e roteirista, sempre assim, porque o audiovisual agora, o cinema é muito mais, né? Eu adoro a sala de cinema, acho que é um lugar onde eu me sinto em casa, apesar de tudo, apesar da questão coletiva, apesar de ligar o celular, eu acho que a experiência coletiva do cinema, da tela grande, do som, ainda não inventaram nada. Mesmo o melhor home theater em casa não é a mesma coisa. Embora a gente tenha hoje, né, claro, o hábito do streaming, das plataformas, enfim. Mas eu me coloco como diretor, porque eu também às vezes posso dirigir outras coisas, publicidade, institucionais, e roteirista porque também, né, e também produtor executivo, porque aqui a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Pois é. Fernando entrou na faculdade de comunicação um ano depois de mim, somos crias da mamãe UFPA, mais um. A gente puxa de vez saco dessa mamãe UFPA, né? Vocês chegaram a cursar alguma disciplina junto ou não? Não, mas a gente participou das mesmas festinhas, digamos assim. E o Academia Amazônia, né? Que também foi uma grande escola. Comigo também é academia, eu ia falar, né? Comigo também é academia. Fernando, estagiário já talentoso, hein? Só situando aqui, o Academia Amazônia era um projeto que tinha o objetivo de levar para além dos muros da universidade a produção científica. E aí isso era feito por meio de um programa de TV e a gente estagiava lá, né? Eu acho que foi legal para mim, porque assim, apesar de eu ter feito jornalismo, ser formado em jornalismo, pela academia, como era uma vez por semana, então eu sempre tinha uma coisa que eu já tenho até hoje, né? Eu não consigo fazer coisa muito de cima da hora, do dia a dia, né? A gente planejava, tinha reunião, e a gente corria atrás e se virava para entregar um programa muito legal toda semana. E eu nunca fui quer dizer, eu acabei depois trabalhando em redação, mas sempre... Do hard news, né? Eu me lembro que a Rita, uma vez, tu mesmo pediste para mim, manda uma nota, não sei o que, do filme, acho que foi o Reflexo do Lago. Eu falei, mas quanto tempo? Ela falou, daqui a 2 horas. Eu falei, gente, mas daqui a 2 horas eu passei 6 anos fazendo esse filme. Então, é outro tempo. Então, acho que lá foi muito isso de pesquisa, de ler, acho que era muito legal. Acho que isso me inspirou do meu modo de operação mesmo. E a gente que era estagiário tinha a possibilidade de começar a pesquisar um tema que ia virar uma matéria daqui a 2, 3 meses, né? Porque como a gente não estava a gente não tinha, digamos assim, a obrigação das entregas imediatas, eles nos ocupavam, diziam, vai pesquisar sobre as igrejas tombadas de Belém. Aí tu ias pesquisar... Para entrevistar a professora do Sara Belém. Exato, que com 3 meses isso virava uma eu fiz matéria. uma matéria sobre bibliotecas particulares. Aí eu fui na biblioteca do professor Benedito Nunes, acho que do Inocêncio Martins Coelho, assim, coisas assim incríveis, que eles tinham bibliotecas particulares gigantes. Né? Ainda no momento, a Academia Amazônia, eu lembro de ter, por exemplo, Márcio Aires, esses grandes nomes, né, de pesquisadores, de pensadores. Então, assim, a gente tinha um contato e tinha essa pesquisa mais aprofundada e não dava para chegar também com essas pessoas, mesmo não tendo internet naquela época, né, do jeito que a gente tem hoje, mas a gente tinha que chegar com o mínimo de conversa. Então, eu acho que isso me trouxe muita experiência do que para mim, eu entendo que é hoje você lidar com informação, né? Que hoje a gente está vivendo um momento tão complicado de informação, que é tudo muito superficial. E essa é a minha paixão pelo vídeo, então lá eu pude ter muitas aulas de edição, que é uma coisa que eu gosto muito, embora eu não seja um editor, eu falo que eu sou um diretor muito, muito chato com edição, porque eu perturbo muitos editores,
né? E o audiovisual é muito isso, né? Uma qualidade na captação, uma proposta conceitual e, obviamente, uma edição que dê conta do material que você criou, né? Então, isso sempre é difícil. Agora, quando tu fizeste o vestibular para jornalismo, já tinhas em mente que queria ser diretor Sim. de cinema? Já... Mas não tinha o curso, né? Não existia o curso. Eu, na verdade, assim, eu fiz primeiro engenharia elétrica, 4 anos, que meu pai era engenheiro eletricista, mas eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Tipo, cinema e tal, mas assim, era uma coisa que meus pais falavam, meu Deus, mas tu vai fazer o quê? Tu vai sobreviver de quê? Então, obviamente, fui para comunicação, fiquei meio em dúvida, publicidade, jornalismo, fiquei um pouco ali, caí lá, mas acabei optando pelo jornalismo, porque já estava num programa também, acho que já comecei a ter uma rede de contatos, mas hoje, assim, eu atendo também o mercado publicitário na Clartei, porque eu sou sócio de 2 empresas, a Clartei e a Maraú, e eu faço publicidade também, já fiz para vários clientes, estou fazendo menos agora, estou mais focado nos projetos, mas assim, na época eu sempre tive essa vontade, não existe o curso e não existe a política pública, tanto que o meu primeiro curta, ele coincide com a primeira gestão do Edmilson Rodrigues, né, que é o atual prefeito, na época, acho que foi 99, acho que foi quando fez o Você está falando do Dias. E aí foi quando começaram a surgir política pública. Realmente, a cultura, o audiovisual, principalmente dentro da cultura, ele exige recursos, exige uma equipe grande, são projetos complexos, né? Eu quero perguntar, porque eu participei do Dias, Sim. eu preciso dizer isso. E assim, na tua primeira grande obra, na tua primeira obra audiovisual, em que tu vais assinar como diretor e como roteirista, tu decidiste que vou parar a Doca de Souza Franco, né? Eu estava lá, eu fui. Né? Mobilizou uma turma, assim, tu já imaginava, olha, cinema é isso mesmo aqui, eu vou parar, eu estou fazendo um curta-metragem de um edital, né, da primeira iniciativa de audiovisual, né, se a gente pensar em editais como política pública, e aí tu já pensavas que o cinema era isso? Olha, eu acho que quando eu cheguei no primeiro dia que veio assim, aquele caminhão com um monte de coisas, eu falei, caramba, o que é que eu me meti? Mas eu fui e fiz. Eu acho que talvez quando eu escrevi, não tinha tanta consciência do trabalhão que dava, né? Eu lembro até que tem um marido de uma prima minha que ele foi e falou, caramba, ele queria ir pro set, que ele gosta de cinema. E quando ele viu uma coisa, porque o set, na verdade, ele é muito caótico e muito burocrático até para quem assiste fora, porque repete a mesma cena várias vezes, demora um tempão para montar uma luz de uma cena para outra. No dia a gente ficou até madrugadas na Doca. Não é aquele parque de diversões que muita gente imagina. Não é, e né? assim, na realidade, você fica numa pressão muito grande, porque você tem que... É tudo muito caro também, tudo muito caro, custo de produção, de equipe. Eu lembro que teve coisas assim curiosas, porque realmente ali foi um negócio muito louco. Eu lembro que teve que colocar, meu pai era engenheiro eletricista, que eu falei, e aí veio, na época era Celpa, e aí tiveram que montar um transformador, porque tinha tanta luz que nunca tinham colocado. Realmente foi uma loucura aquilo. Mas assim, eu acho que é isso, assim, não tem como você ser muito certinho, se você quer ser diretor, você tem que fazer outra profissão, porque é um pouco, você se mete sempre nesse salto de fé, nessa coisa que você não sabe onde vai dar, e você tem que ser corajoso e levar em frente, né? Às vezes o projeto fica ótimo, fica incrível, outras vezes nem tanto, a gente nunca tem como saber. Se você for muito, muito pequeno, assim, existe alguns trabalhos, alguns cineastas que fazem um trabalho incrível de forma pequena, mas eu sempre acho que eu tento juntar duas coisas. Eu gosto muito do conceito, mas eu sempre gosto de desafios técnicos. Como que eu vou filmar aquela cena, pelo menos uma sequência dentro dos projetos, eu fico pensando muito assim, como que eu vou executar ela, e aí sempre tem esse desafio para o diretor e para a equipe, como que a gente vai filmar aquilo ali. É mais difícil, por exemplo, que esse desafio técnico seja pensado e executado quando a gente está falando de Amazônia? Ah, sim, com certeza, porque agora eu acho que a gente conta, diferente daquela época, com muito mais acesso a equipamentos, a ilha de edição. Algumas coisas a gente não tem, que é mais difícil mesmo. A gente não vai ter, tipo assim, um estúdio de mixagem de som do tamanho de uma sala de cinema que nem tem mercado para isso aqui. Vai ter que ser em São Paulo, no Ceará, que foi onde eu mixei da última vez. Mas é difícil você ter, um investimento muito alto. E na questão amazônica, assim, por exemplo, no Reflexo do Lago, que é meu primeiro longa-metragem, né? Foi o primeiro filme paraense único até agora selecionado no Festival de Berlim. Eu coloquei muito essa coisa de o tempo que demora para a gente carregar os equipamentos, para a gente entrar num barco, para esse barco andar. Então, assim, é uma outra realidade, é uma outra dimensão. Eu não consigo, por exemplo, filmar tudo
na Zona Sul ou na Avenida Paulista. Então, assim, eu não tenho as equipes, às vezes as equipes têm que ser formadas, né? Você não tem, por exemplo, esse ano, tá para dar uma situação, a gente tá tendo, já adiantando um pouco a pauta, mas a gente teve o Fomento da Paulo Gustavo, a gente vai ter a campanha política, então assim, os profissionais são disputados à tapa, inclusive a gente está tendo dificuldade para montar um projeto nosso, porque a gente quer filmar em agosto. Então é isso, mas eu acho que é só mesmo com esses fomentos, com essa política pública, a gente tem que ter isso porque é o que vai fazer o diferencial, porque as pessoas querem ver histórias. Não é que elas queiram ver a Amazônia, não é uma coisa assim tão fácil. Vamos fazer um projeto sobre a Amazônia, todo mundo vai comprar. Não é bem isso, porque ainda existe toda uma narrativa. Uma vez eu estava numa feira de documentários na França, e aí eu falei, eu sou na Amazônia e eu faço filme totalmente de temáticas sociais e ambientais. Ela falou, cara, mas por que você não faz Vida Selvagem, que mostra lá os bichinhos e tal? Eu falei, não me interessa. Mas no mercado lá fora, as pessoas enxergam às vezes a Amazônia desse aspecto. Então não é só o que a gente imagina da Amazônia. Quanto mais comercial for o teu projeto, quanto mais às vezes, orçamento tu tenhas, normalmente tu vai ter algum público fechado que quer comprar. E às vezes é difícil você quebrar todas essas barreiras e mostrar que a Amazônia é muito mais do que isso, né? Aliás, o Dias, Sim. eu ia te fazer uma outra pergunta, mas agora pegando esse gancho aí, ele já quebra um pouco essa Sim. imagem da Amazônia, os bichinhos, a Sim. floresta e tal. Ele é um curta bem urbano, Sim. um pouco a solidão da pessoa Sim. urbana. Isso, como é que foi isso para você pensar? Eu acho que sempre, eu lembrava muito que a minha mãe falava um negócio muito curioso, assim, que ela falava que tinha aquelas enquetes, né, no Fantástico, Jornal Nacional, e aí toda vez que aparecia Rio, São Paulo, era sempre um médico, um advogado, um intelectual, e aqui era, assim, uma pessoa muito simples, que às vezes não falava direito, parecia, assim, que a nossa voz na Amazônia tinha que ser uma coisa muito simples. Eu acho as pessoas incríveis e maravilhosas, eu não estou falando mal delas em nenhum momento. Mas tinha um pouco essa ideia de que parece que aqui nós somos coitadinhos. Nós temos que atender a um estereótipo, senão a gente não tem Aí eu falava, espaço. cara, não, eu quero fazer um filme super sofisticado, moderno e tal. E aí isso foi uma coisa curiosa, porque o Dias, ele foi para muitos festivais, mas ele não dava um passo para frente no sentido de ganhar um prêmio importante e tal. E as pessoas ficavam meio chocadas, assim, era um choque mesmo para elas, principalmente do eixo, Rio São Paulo, ver um filme da Amazônia daquela forma. E aí quando eu fiz o Matintas, que é tipo 10 anos, o Matinta, que é 10 anos depois, que já é um filme que é dentro da temática Amazônia, no primeiro festival já ganhou prêmio. Mas eu, para mim, também acho que o Matinta também desconstrói algumas coisas, porque ele é uma história de amor, na verdade, um triângulo amoroso. E acho que o Reflexo do Lago, por exemplo, já é uma Amazônia filmada em preto e branco, de um lugar impactado por um projeto, por um dos grandes projetos, né, que é a hidrelétrica de Tucuruí. E aí eu tenho uma jornalista americana, que eu acabei conhecendo ela por causa do filme, ela falou, olha, esse filme, como os americanos vira de ponta cabeça o que você imagina que é a Amazônia, porque não é bichinho, não é recurso natural, é um lugar que foi impactado Não forte. é um cenário de pelados e perdidos, né? Mas assim, acho que cada decisão que você toma num projeto, assim, você tem um bônus e ônus, né? Então, assim, às vezes você vai para um festival, consegue uma crítica legal, ou às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, o Reflexo, eu queria fazer um primeiro longa e eu queria fazer um longa que fosse usado esteticamente, eu apareço no filme, eu sou um personagem do filme, coisa super difícil, porque eu nunca tinha me preparado, não sou ator nem nada, e estar na frente das câmeras dirigindo é complexo, com os personagens lá, com os entrevistados. E aí, por exemplo, as críticas fora do Brasil, o filme fez mais sucesso no Brasil, fora do Brasil do que no Brasil. Inclusive da crítica do eixo, que, tipo assim, parece que por o fato de eu ser uma pessoa da Amazônia, ter nascido, morado, optado por morar em Belém, eu não posso fazer alguns filmes, eu tenho que fazer um filme muito diferente, tipo assim. Aí eu vejo que alguns críticos tiveram um pouco de dificuldade por achar que o fato de eu ser aqui, eu tenho que fazer um filme mais tradicional e não podia ser Os críticos brasileiros. Que críticos brasileiros. Lá fora não, tanto que um dos próximos projetos que eu vou fazer, um dos produtores vai ser um produtor americano, iraniano-americano, que ele adorou muito o Reflexo do Lago e falou, Fernando, eu quero estar no teu próximo filme. E a gente trocou uma ideia sobre o filme chamado Praia Grande, né, porque meu pai, infelizmente, faleceu durante a Covid e a gente tinha uma casa no Mosqueiro,
que é na Praia Grande do Mosqueiro, que é um lugar onde meu pai e minha mãe começaram a namorar. Então, eu não estaria aqui conversando com vocês se não tivesse rolado esse affair lá. E a gente teve a casa durante muitos anos, então é um lugar muito de memória, enfim. Hoje a gente não tem mais essa casa, mas eu consegui uma verba através do Ali Paulo Gustavo, então eu já começo esse projeto, mas a gente está tentando também... Ele vai ser um longa também. Ele vai ser primeiro um curta, mas a ideia é a gente ter depois uma versão longa dele, dependendo da gente conseguir mais recursos, né? E ele é uma coisa mais experimental, né? Com imagem de... Eu também quero mostrar o mosqueiro da minha infância, da minha adolescência, que é um lugar que as pessoas têm essa relação. E aí também eu acho que entra um pouco essa quebra dos estereótipos da Amazônia, porque o Mosqueiro, ele é uma praia de rio que tem onda que a gente quase não enxerga do outro lado. O rio que é mar mesmo. E aí tem Maxi Martins, porque Maraú, né, que é o nome da minha produtora, eu gosto muito das poesias do Maxi. E aí tem essa coisa de pensar que o Foucault veio no Mosqueiro, nadou no Maraú, na Casa do Benedito. Então, assim, tem um monte de coisa. A inauguração da ponte, que é o Médici, que, de novo, esse presidente da época da ditadura que cruza um pouco com Tucuruí, porque também ele é um dos pensadores de Tucuruí. E ele inaugurou a ponte de Mosqueiro e foi lá e dormiu no Hotel Farol, que é um lugar também incrível. Então, tem essa coisa de tentar entender... Aliás, o Médici é um personagem que atravessa a Amazônia literalmente em vários momentos. Isso. Né? Porque eu acho que, só para concluir, eu acho que tem muito isso. Assim, eu conversando com o Michel Pinho, eu tenho isso assim, o Mosqueiro era um lugar onde seria Belém. Mas como tinha muita onda, não fizeram lá, mas também já foi uma aldeia indígena, já foi... e aí quando criaram o que a gente entende meio como Mosqueiro hoje, é porque os ingleses que vieram na época da borracha queriam construir esses bangalôs como existiam os bangalôs de casa de campo. E aí descobriram o Mosqueiro. Então tem tanta história ali interessante para contar, para desconstruir essa coisa da Amazônia. Então a gente está sempre... Né, é legal quando a gente... sabe mais desse lugar, do lugar que a gente mora. Então esse projeto Praia Grande é por aí. Mas Praia Grande vai ser... É ficção? Não, é um documentário. Pois é um documentário, mas eu acho que essa coisa, assim, documentário ficção, acho que já caiu muito. E eu tô no mestrado de arte lá, e aí eu tô fazendo pesquisa, e aí eu tenho uma frase ótima, eu não vou lembrar agora o teórico, muita coisa na cabeça, mas ele fala que todo filme é um filme de ficção. Eu acredito muito nisso, porque eu vou colocar ele como um documentário, mas assim, ele cruza muitas coisas, e ele tá uma reconstrução, e a memória é uma coisa que a gente reconstrói o tempo todo, né? Fernando, a Monique Malcher, escritora maravilhosa, esteve aqui com a gente, e eu percebo, conversando com pessoas que atuam na área da arte, que muitas vezes essas pessoas têm dificuldade em marcar o momento em que elas se enxergam como artistas. Sim. Porque a arte muitas vezes entra ali como um bico, como Sim. algo que elas não fazem ainda profissionalmente por conta das dificuldades, da falta de política pública e tal. Então, Sim. às vezes tem um trabalho de verdade, entre aspas, para Sim. pagar os boletos. Claro. E depois o trabalho artístico fica em segundo plano até que alguns conseguem subverter essa lógica e nem todos conseguem. Sim. Contigo aconteceu isso? Em que momento tu te olhou no espelho e falou, eu sou um diretor, E decidiu apostar na tua carreira? Olha, eu acho que é uma pergunta muito interessante mesmo, porque acho que eu tenho sempre esse conflito do personagem, sabe? Porque eu fico pensando, mas eu sou artista, né? Tipo, até porque assim, sempre tem essa ideia de que o artista é uma coisa muito, sei lá, disruptiva, que quebra os padrões e tal. E eu acho muito isso no audiovisual, mas eu tenho uma vida muito tradicional, muito comportada até. E aí, eu acho que quando eu optei por viver do audiovisual, que foi em 2013, que eu tinha um emprego, eu sempre tive empregos, né, tipo na área de comunicação, assessoria de CLT comunicação. lá e tal. E aí eu saí desse lugar que eu trabalhava em 2013, e aí eu falei para minha esposa, para Renata, eu falei, olha, eu vou apostar, porque senão eu vou passar o resto da minha vida sem saber se pelo menos eu vou tentar. Mas eu levei isso muito a sério. Então eu acho que você tenha a disposição, você tem a vontade, o talento, acho que tem muita gente, mas você precisa também ter a disposição e se preparar para isso, porque não vai ser fácil, é difícil, então você tem que estudar. Então eu comecei a ir para mercado, tipo Rio 2C, que antigamente era o Rio Content, fui para o Festival do Rio. Toda vez que eu podia fazer uma oficina, uma coisa, comecei a me preparar para isso. E no começo eu estava numa outra produtora, ainda não tinha minha produtora própria, e eu montei também
eu acho que, mais ou menos, eu posso te dizer que eu acho que eu tinha uma carreira, assim, foi quando eu tinha feito uma tinta, mas ainda trabalhava numa assessoria de comunicação, e aí eu lancei eu filmei em 2012 o Movimento da Fé, que é o meu filme sobre o Sírio, que é dirigido pelo Thiago Pelasco, que é um dos meus sócios. E aí eu estava lançando o DVD dele, eu estava lançando o DVD do Uma Tinta, que na época era DVD, né? E eu já estava passando, no dia do lançamento do DVD, eu já estava passando o trailer do Movimento da Fé. Eu acho que talvez aí eu senti assim que eu tinha uma carreira, ou seja, eu estava com um projeto terminando, mas eu já estava lançando outro. Porque antes, como os editais eram muito espaçados, eu passava muito tempo, fazia um filme e tinha certeza que eu nunca mais ia fazer outro. Eu lembro que numa tinta eu falava, cara, quando eu terminar esse filme, foi um projeto muito desafiador, muito grande, de tudo, de música, de som, de fotografia. E na época película ainda, blow-up digital, finalização em São Paulo. Eu falava, caramba, eu não vou mais fazer, vai ser meu último filme, e eu me encerrar e tal. Aí depois o filme sai, as pessoas gostam, não sei o quê, aí o bichinho volta. Mas aí foi mais ou menos nesse período de 2013 que eu fiquei 100% no audiovisual, e aí eu fiquei muito focado em entender como que eu iria sobreviver disso. Então, hoje eu sobrevivo 100% ao audiovisual. Foi dedicado nessa carreira, construir a carreira mesmo. Mas eu tinha essa bagagem anterior, né? Mas eu também já não era uma pessoa tão novinha. Mas, assim, tinha essa bagagem e essa aposta. Eu falei, e aí nos últimos, sei lá, 11 anos eu sobrevivi, pago minhas contas, meu boleto, meu cartão. Pois é, mas aí olha só, há 11 anos tu decides, assim, ó, eu sou um cineasta, eu sou um diretor, eu sou um roteirista, né? Eu não vou mais fazer nenhuma atividade que às vezes até tem uma afinidade, mas é paralela. Sim. Eu vou me dedicar a essa carreira. Mas a gente está falando, né, de cultura, e a cultura, infelizmente, vive momentos altos e baixos. E a gente teve um momento muito recente, né, nesse recorte aí de 11 anos, que foi o governo Bolsonaro, né, que todo mundo da cultura muito criminalizado, o audiovisual vivendo à míngua, a gente ficou sem, né, a Ancine jogar as traças. Como é que tu conseguiste sobreviver, assim, porque hoje as duas empresas, vocês têm funcionários, vocês estão no outro nível de profissionalização mesmo, né? Entendendo que isso é uma indústria, que isso gera renda, isso gera emprego, né? Isso quebra barreiras, a gente leva o Reflexo do Lago falando sobre uma realidade para Berlim, né? Para outros lugares, como enfrentar essa carreira nos últimos 11 anos? Eu acho que o que aconteceu, basicamente, os orçamentos maiores, né? Porque assim, você pode fazer audiovisual de várias formas, né? E é saudável isso, você não precisa ter milhões ou milhares de reais. Mas assim, se você está dentro de um mercado e você tem profissionais, se você tem empregados, enfim, você tem um mínimo de custo operacional para aquilo tocar. É um negócio. Né? É uma indústria mesmo. A gente teve duas coisas, porque além do Bolsonaro a gente teve a pandemia. Então, a gente reduziu muito a nossa operação, a gente ficou muito próximo até de quebrar durante a pandemia. Aí perdi meu pai, depois perdi meu tio, isso foi um momento bem complicado. Mas assim, a gente sempre tenta operar lá nas produtoras com uma margem de segurança, a gente sempre tem parte da verba guardada para umas emergências, que foi o que a gente sobreviveu durante aquele período. E aí, como eu falei, a gente tinha um recurso federal, desde o Temer, na realidade, já teve um movimento, quando ainda tinha o Ministério da Cultura, que lembra, primeiro ele terminou o Ministério da Cultura, teve uma pressão e voltou, e já teve uma mudança na Ancine. Então, realmente, sem o recurso federal, a gente tem muita dificuldade de operar os projetos maiores. Os projetos menores a gente consegue tocar, mas os maiores não. E a gente também, foi o que aconteceu, a gente acabou, curiosamente, em 2021 a gente começou a voltar a produzir, porque aí os clientes começaram a procurar, ainda no meio da pandemia, fazendo teste, máscara. Como as empresas também atendem clientes de marcas, atendem empresas, a gente começou a produzir material para empresas. E, curiosamente, 2022 foi o ano que a gente mais faturou, porque acho que também ficou meio represado aí quando abriu. Mas os projetos, por exemplo, teve projeto que a gente aprovou em 2018 que a gente foi receber 3 anos depois. E aí,
super defasados de orçamento. Por exemplo, uma das séries que a gente estreou esse ano foi o Bar Brasil, uma série que está no Travel Box, que é uma série que a gente fechou um formato de 3 bares por episódio, sempre um bar. Em cada cidade? Ia ser no Norte ou no Nordeste. Porque eu falei, o bar é Brasil. E eu vendi isso para o canal. Meu pitching, como a gente fala, né, a minha venda para o canal foi assim, não quero bares do Rio e São Paulo somente. Quero bares do Brasil. E aí, a gente tinha orçado, na época eu lembro bem desse número, porque a gente orçou para viajar, fazer 39 bares em 8 cidades, a gente tinha orçado R$19 mil de passagem. As passagens tiveram um custo, aumento, sei lá, de 60% nesses anos. A gente ficou louco, né? A gente foi ver, a gente falou, cara, a gente não consegue... A gente teve que fazer um que a gente chama Para uma equipe de quantas pessoas a gente está falando? Umas 4 pessoas, Tá, né? um mínimo 4 pessoas. Mínimo 4 pessoas. Aí a gente fez o que a gente chama de desenho de produção. A gente falou, cara, a gente paga uma passagem de avião até São Paulo. Aí de São Paulo para Curitiba só vai de ônibus, porque é perto. Aí a gente escolhia assim... E aí a gente tinha que ser muito rápido. Um bar, sei lá, num dia a gente falava 2, 3 bares, aí grava aqui e tal. Em Belém a gente fez alguns bares aqui, até tu participaste de umas gravações do bar do Rubão. Mas assim, é difícil, porque mesmo quando a gente recebeu o dinheiro, a gente recebeu um dinheiro muito defasado. E aí a gente pensa, beleza, ganhar R$1 milhão é muito dinheiro para uma pessoa física. Mas quando tu divide esse 1 milhão por 13, tu tem na realidade 80 mil por episódio, de 26 minutos. Por exemplo, a série da fotografia, que é do Olhares do Norte Pará, por exemplo, por uma questão ética, por exemplo, no Reflexo do Lago, eu paguei todo mundo que eu entrevistei, quem entrou, quem não entrou, porque são pessoas, né, que moram ali, elas perdem o tempo delas, às vezes deixam de produzir uma coisa, então eu sempre pago. E os fotógrafos eu paguei também, porque eu achava justo que pelo uso das obras deles, né, por mais que seja quase que uma homenagem a cada fotógrafo e tal, mas acho que eles iam passar 3, 4 dias lá gravando com a gente, eu paguei para todos os fotógrafos. Então, assim, a gente tem muito essa preocupação, mas isso são dinheiro, são coisas que vão consumindo os recursos. Então, o audiovisual, ele é muito caro, né? Nesse caso de fazer uma série, viajar. Por exemplo, nós fomos no Olhares do Norte para Minas Gerais, para São Paulo, para o Amazonas. Então, assim, equipes, né? É muito caro, mas a gente precisa fazer uma defesa aqui que gera muito emprego e muito Isso. retorno. Não, perfeito. É justamente assim, na realidade, quando a gente fala muito caro, não é que o diretor, o roteirista, a produtora vai ganhar muito dinheiro. Até pela Ancine, por exemplo, no máximo, a gente pode ganhar 10%. Tabela, né? No máximo, teto, que você tira é 10%. Que é o dinheiro que normalmente vai sair quando faltar dinheiro, vai sair lá da produtora. Não é o que a gente quer fazer, mas às vezes a gente faz, porque precisa. Então, assim, você contrata van, motorista da van, você viaja para os lugares, você paga passagem aérea, passagem de ônibus, passagem de barco. Costureira, camareira, você, cabeleireiro. Você compra nos supermercados, você come nos restaurantes. Então já foi feita uma pesquisa até pela FGV que o dinheiro do audiovisual, ele volta, se eu não me engano, acho que é 3 vezes o que foi... acho que da cultura como um todo. Da economia da cultura. Da economia, 3 vezes o que é investido. Fora todos os impostos que a gente paga. Porque, por exemplo, se eu, mesmo eu tendo uma verba federal, se eu contrato uma pessoa e ela não tem uma empresa, se não aceita o MEI dela, eu vou pagar ela como o que a gente chama de RPA. E eu vou ter que pagar todos os impostos, INSS, imposto de renda. Então, assim, são muitos impostos que se pagam dentro do coisa. Fora os impostos que a gente paga normalmente, né? Então, acho que tem uma visão... Eu lembro que, uma vez no Festival do Rio, eu assisti uma palestra que me impactou bastante. Ela era uma senhora que ela era presidente da Film Commission de Paris. E lá fui descobrir que um dos filmes do Christopher Nolan, que é A Origem, tem uma sequência imensa em Paris. E aí foi criado porque Paris foi mais competitiva que outras cidades para hospedar o filme, com descontos, com acesso à locação. Por quê? Porque Paris é a cidade mais visitada do mundo. Então, o investimento no audiovisual, ele é um investimento inteligente, estratégico. Nova York, Los Angeles. E aí a gente vê, quando a gente vai sentar numa mesa, às vezes com tomadores de decisão, com políticos, com empresários, eles não têm essa visão. O que está acontecendo com a Coreia hoje? Né, que está investindo muito. Anos investindo. Né? A Coreia é um dos maiores casos de sucesso, porque em 96, quando lançaram o Parque dos Dinossauros, primeiro que ocuparam todas as salas da Coreia praticamente com filme, que foi um pouco que a gente teve aqui, adoro os filmes, Barbie, Oppenheimer, né? Barbie e Oppenheimer.
foi muito legal o movimento, mas assim, eles ocuparam quase todas as salas e estrangularam filmes brasileiros que estavam na bilheteria. A Coreia disse assim, olha, tá errado, porque a gente exporta computador, a gente exporta celular, a gente exporta carro, mas a gente está perdendo tudo no audiovisual. Então eles fizeram um projeto, tanto que não por acaso é o único país no mundo que ganhou o Oscar na frente dos americanos. Então, assim, é um fato muito, porque assim, realmente um divisor de águas. Mas é um projeto muito grande, porque eles entenderam que agora eles têm coisas de música, filme, e séries e tal. Essa indústria, né, da cultura essa poderosa. Semana, né? e um exemplo de como isso funciona. Essa semana eu estava no salão fazendo a unha e duas moças falando do sonho delas de visitarem a Coreia e de comerem uma comida que aparece num dorama. Então, isso gera um desejo de visitar, movimenta o turismo, é uma cadeia realmente... Não, né? eu lembro que, acho que foi, não lembro qual é o nome do filme do 007, mas um que se passa na Cidade do México, a sequência de abertura, o México na época tinha colocado, se eu não me engano, 20 milhões de dólares no filme, porque, tipo, é incrível isso, entendeu? Então, aqui no Brasil se perdeu isso, obviamente, né, a gente, como a Adelaide estava falando, a gente viveu um momento de criminalização da cultura, dos agentes de cultura, porque os filmes, de uma maneira geral, são filmes que são combativos, que são críticos. Por exemplo, o Reflexo do Lago, em um dos trechos, tem uma fala do ex-presidente Bolsonaro que é sobre a Amazônia. Eu tive o desprazer de ter que assistir vários discursos dele para poder tirar essa parte. Mas o discurso dele, como o filme começa com uma fala de Getúlio Vargas, é essa visão de que a Amazônia é um lugar deserto, que não tem pessoas. Então, por isso, ele pode ser explorado para ser feito o que quiser aqui, tirando toda a nossa tradição, nossa ancestralidade, nossa sabedoria dos povos. Então, não por acaso, eu também estou muito focado em entender mais, em estudar. Então, assim, um dos projetos que eu estou em pauta é fazer a versão longa-metragem do Matinta, que chama Floresta de Mani. Então, a ideia é trazer muito e falar assim, ó, teve a série do Netflix, legal, ok, mas por que não a gente contar nossas histórias? Cidade Invisível. Não, eu acho que não é uma obrigação, a gente não pode também dizer que as pessoas não podem vir filmar, mas por que a gente não pode ter esse direito também? Então, com o fomento, por exemplo, da Paulo Gustavo, a gente tá com esse projeto, tem uma questão meio de justiça aí, foi questionado, mas a gente a princípio foi classificado e a gente está tentando outros recursos também. Mas é uma vontade de voltar para esse universo do Matinta, né, numa nova configuração, não é uma continuação do filme, nada, mas é um universo semelhante, mas é porque eu acho que é importante, e acho que a política pública ela vem nisso. Além de todas as questões econômicas, né, financeiras, existe a questão realmente da afirmação da cultura, né? Você falar dessas coisas, falar do olhar, registrar, colocar nas nossas pessoas o nosso povo, o nosso rosto, a nossa pele nesse lugar. E eu acho que isso é fundamental. E a gente está num momento de renascimento ou é impressão do cinema, da cultura nacional de um modo geral? Eu vejo um movimento das pessoas escrevendo em editais e sendo anunciados recursos. Isso já é perceptível na prática ou ainda é meio só? Não, eu acho que sim, acho que a gente não pode negar, acho que principalmente a Paulo Gustavo, né? A gente tá com recursos, assim, vários lugares, teve várias questões aí no edital, na seleção, mas assim é difícil, porque você passou 4 anos estrangulados, então é óbvio que por mais dinheiro que se coloque agora, não contempla todo mundo, né? Então isso é uma questão sempre muito discutida no fomento, né? Vai colocar mais pessoas, vai ter a Rouanet. Por exemplo, hoje mesmo eu estava discutindo o edital da Petrobras, eu estava falando, eu acho muito legal, acho muito bacana, mas assim, não é todo mundo que consegue acessar um edital desse, porque ele é complexo, ele exige coisas além, né? Uma pegada da questão ambiental, social. Então, eu acredito muito em formação. Então, eu acho que a gente precisa também na política pública ter verbas não só para executar os projetos, mas para poder formar as pessoas. Tanto que uma das nossas ações dentro da produtora é o Maraú Lab, que é um laboratório de projetos. A Adelaide já participou, tem palestra, a gente traz as pessoas. Eu uso a minha rede de contato da produtora, dos sócios, para trazer pessoas para falar sobre o mercado, porque assim, como eu falei antes, eu acho que pode ter o YouTube, pode ter o influencer, acho que o audiovisual é múltiplo e é legal isso.
Mas existe um mercado que é mais profissionalizado e a pessoa pode querer ter acesso a isso. Então, o que a gente traz são profissionais para formar isso, para avaliar os projetos. Esse ano a gente conseguiu aprovar na Paulo Gustavo, então a gente deve fazer em setembro, em outubro, a gente está batendo o martelo aí da data. Fazer mais uma rodada, a gente colocou 50% de projetos do interior para poder vir para cá, pagando a passagem, para as pessoas virem aqui. Então, assim, é fundamental, porque as nossas dimensões amazônicas são complexas. Por exemplo, se eu tenho um grupo de produtores que são do Rio e São Paulo, eles vão precisar participar de uma reunião, eles vão pegar um ônibus que seja, vão pegar um carro, vão passar 6, 7 horas e vão se encontrar. Aqui eu tenho que passar 1 hora no avião, numa passagem que custa R$2.000, com sorte. Então, é difícil a nossa articulação. Então, a gente quer fazer um cinema amazônico que a gente gostaria de ter, por exemplo, editais específicos para a Amazônia. O último edital, os últimos 2 editais de longa da Ancine, por exemplo, teve um projeto do Norte. O Norte tem 9 estados, metade do território do Brasil. Então, assim, a gente ainda tem muito que ir em frente. E a gente tem muito ainda que formar. Então, essa eu acho que é uma questão, porque você tem as políticas voltaram, elas estão acontecendo, mas existe uma demanda represada ainda muito grande. Tem muita coisa ainda na nossa região, né? A Adelaide está se contorcendo aqui toda. Não, ela quer perguntar sobre os seus novos projetos. Também, a gente tem tempo ainda para falar dos novos projetos, mas assim, quando está falando sobre... vamos falar de formato, né? Sim. Hoje, audiovisual está aqui, tá todo mundo aqui, o Fernando está com o celularzinho dele aqui, né, aqui por baixo, eu e a Rita aqui. Audiovisual está todo mundo produzindo, né? Nossos sobrinhos de 10 anos já estão produzindo. Como é que tu percebe esse boom, né? A gente está vivendo numa época muito barroca do audiovisual, em que tem audiovisual produzido a rodo, né? Citaste os influencers, vocês estão fazendo agora um trabalho muito bacana, levando o audiovisual de muita qualidade para a tela da televisão, por exemplo, né? A produção independente de fato entrando na televisão, mesmo na TV comercial. A gente tem hoje os canais de streaming, está trabalhando, estou fazendo uma série que é incrível, né? Que é Os Sabores da Floresta. Fala como é que tu percebe esse movimento assim desse audiovisual e que muitas vezes as pessoas não têm noção dessa complexidade que a gente está falando aí, desse cinema e que exige tudo isso e que passa por todas essas discussões. As pessoas acham, tipo, eu vou fazer, e às vezes fazem, às vezes dá certo, mas como é que tu percebes todo esse movimento, essa vida barroca do audiovisual? Não, porque o que eu estou falando, existe, vamos dizer assim, eu uso essa palavra meio da moda, esse ecossistema do audiovisual. Então, assim, ninguém vai ficar também o tempo todo assistindo YouTube ou influencer, assim. Ninguém vai chegar lá, vou comer uma pizza, vou assistir. Eu acho, né? Não sei. Quer dizer que a turma do TikTok, em algum momento, eles vão ver outra coisa além dos vídeos do TikTok. É divertido, é curioso, mas assim, também às vezes todo mundo foi ver Barbie, todo mundo foi ver Oppenheimer. Então, assim, de uma certa forma, o cinemão clássico, ir para uma sala de cinema, juntar com um monte de gente que a gente não conhece, tem ainda... Diminuiu porque também é caro. Acho que existe uma questão de acesso, né? Você pagar o de R$25, R$50, 25 a meia, 50, 40, 50 reais, é caro. Então, se você vai uma família e vai lá, sei lá, o pai, a mãe, 2 filhos, vai gastar R$100 só no ingresso. Por baixo, então, né? assim, também tem essa questão. Se o cinema fosse mais... Quando eles fazem aquela promoção, o cinema lota. Porque é difícil. Também não estou criticando o cinema, porque eu sei que ele tem custo operacional, todo mundo saiu muito quebrado da pandemia, alguns fecharam, algumas redes, então isso tudo está se movimentando. Mas eu acho que existe, as pessoas gostam de ir. Então, talvez a gente precisa ter mais cinemas populares. Por exemplo, em São Paulo, a prefeitura tem uma rede que é voltada, eu não gosto dessa palavra, mas voltada, vamos dizer, periferia, né, porque eu acho que a periferia não é isso, tipo, parece que o centro é um lugar, a periferia é outro, então eu não gosto dessa palavra, mas na falta de uma, eu estou usando essa. E eu acho que falta, assim, a gente precisa, né, deselitizar esse cinema que a gente tem aqui. E também em outros lugares do mundo, porque também é caro, né, porque você paga, o custo é alto. Mas eu acho que existe vários formatos. Você quer ver uma série, por exemplo, tu vai olhar, as pessoas estão assistindo série. A série é muito caro. As séries brasileiras agora que subiram muito de nível, o Cangaço Novo, uma série incrível. Deus, que série mas é uma série com um orçamento
muito alto. Quem Sala não de viu, roteiro, veja, todo pelo mundo amor de Não é Deus. só sala de roteiro, trouxeram especialistas de efeitos, especialistas de cena de ação. Então, isso custa dinheiro. Então, é uma ilusão você olhar e falar aquilo é muito fácil. Não é. Tanto que, né, os filmes de ação normalmente custam milhões e milhões e se recuperam. Então, você tem especialistas, você quer contar uma história de um formato de série, você precisa ter excelentes roteiristas, excelentes diretores, atores muito bons que entreguem, porque é muito fácil também você ver uma interpretação ruim, uma cena mal feita, um som. Eu, por exemplo, sou psicótico com som. Então, assim, sempre me preocupo muito em meus parceiros de som, gosto de captar muito bem o som, e eu acho que o som ele é fundamental para a série do Olhares do Norte tem toda uma preocupação de trilha, toda uma preocupação de som, né, de criar um som para aquele lugar, para as fotos. Porque, então, assim, é uma série de 3 episódios de 26 minutos. Então, é uma pegada. Você quer fazer... Eu já fiz também para YouTube e para marca que tinha 5 minutos, outro que tinha 2. Então, eu acho que varia muito. Então, isso vai mudando Fazer também. os sabores da floresta, por exemplo, que vocês estão viajando, que vocês têm uma outra pegada, tem uma outra matéria-prima que vocês estão trabalhando ali como conteúdo, né? Os sabores, a primeira temporada foi uma coisa muito curiosa. A gente nunca tinha feito conteúdo de gastronomia. O Thiago Castanho, que é um grande parceiro nosso, já tinha feito algumas coisas de TV, mas ele queria um programa mais que tivesse, vamos dizer assim, na rua, né? E não queria ficar no estúdio. Então, qual foi o formato que a gente criou? A gente pensou assim, o Castanho é um chefe conhecido, com experiência, mas que ele volta para encontrar ou umas pessoas que ele já conhece, ou pessoas novas, e sair dessa figura do chefe sofisticado e que sabe tudo. E falou, não, ele é uma pessoa que pesquisa, que usa, que utiliza daqueles recursos, mas ele quer aprender, ele quer conhecer, ele quer meter a mão na massa e ter uma jornada que esse personagem aprende. E no final, primeiro ele cozinha com uma pessoa da região, um prato local, e aí no estúdio, já no final do programa, ele cozinha com o chefe convidado, uma versão mais sofisticada, mas ele troca ideias com esse convidado sobre a experiência que ele teve. Então, tem um pouco de gastronomia, tem um pouco de viagem. Então, a gente fez 3 episódios, todo episódio é com ingrediente da Amazônia, e essa série, além de ter passado no canal Futura, foi também licenciada no GNT, passou na Globoplay, não está mais agora disponível, mas passou, e já foi exibido em 8 países, já exibido na Austrália, foi exibido em Portugal, está passando agora em Portugal, passou na Europa, e a gente até foi uma surpresa, porque o Thiago é conhecido no Brasil, mas não é conhecido fora, mas funcionou, a gente fez bem didático, e nós conseguimos o fomento para fazer a 2ª temporada, que a gente encerrou na semana passada. Eu não dirigi mais a série, até legal isso, já foi o Thiago Pelati que dirigiu solo, né? Eu coordeno a sala de roteiristas. Pelati começou fazendo fotografia. A Clarté originalmente é de casamentos, né? Mas todo mundo falava assim, é um casamento muito cinematográfico. E aí a empresa foi migrando para publicidade. Hoje ele vai assinar como esse diretor da série, a 2ª temporada. Todinha. E tu vais assinar como? Tu foste lá no não, finalzinho comer os pratos. Eu sou produtor executivo. Só foste para comer os pratos, não, é nem isso? Comi muito, nem comi nada. Mas eu provei um pão com pupunha que o Felipe Castanho fez, que estava muito boa. Chato, né, esse trabalho? Chato esse trabalho. Olha, Fernando, e o que tu andas assistindo? Olha, eu... com a Renata, minha esposa, que é autora dessa camisa aqui. Olha, faz esse jabazão. Pode fazer. Vamos dar dinheiro para a família. Que é uma designer maravilhosa, ilustradora. E a gente tem uma prática muito curiosa. A gente assiste todo dia, praticamente, ou um filme, ou, sei lá, 2 episódios de uma série. Então, assim, eu acho que... eu falei da série brasileira do Cangaço Novo, mas também o DNA do Crime. Tem muitas... Acho que realmente, vamos dizer assim, o sarrafo da série brasileira aumentou bastante, né, junto com mais outras séries internacionais. A Globo é importante nesse processo? Sim. Quando ela investiu nesse audiovisual, já tinha o domínio da telenovela e disse assim, vamos fazer agora porque a Globo ela consegue fazer um negócio que é muito ousado, né? Porque se ela ela bate de frente com... O streaming é dominado por grandes corporações. Netflix, que a Netflix já é a primeira e que meio que criou esse modelo de negócio. Você tem a Amazon, que é ligada, a Amazon Prime, que é ligada à Amazon, que é um marketplace. Você tem a Disney, que é obviamente, né, gigante.
E você tem a Max, que acho que é ligada à Viacom, não lembro qual é a empresa grande, são empresas grandes. E a Globo, apesar de ser grande no Brasil, mas ela não tem essa dimensão. Mas a gente, por exemplo, eu vou fazer meu primeiro projeto junto com a Global Films esse ano, que A gente já pode saber qual é? Pode, chama Vatapau Maniçoba, que é um telefilme que vai ser exibido aqui pela TV Liberal. E a Lúcia Tupiaçu, que é roteirista, eu sou o diretor, e aí vai ser minha volta para a ficção depois de alguns anos. Então também estou bem aí animado e ansioso com essa história. E também pensando de fazer um filme para TV aberta, que eu acho que também é um desafio, porque aí também é outra questão, né? Um formato mais comercial, mais o público geral, mas assim, super empolgado do que vai ser. Mas voltando ao que tu estás assistindo. Sim, eu não falei. Por exemplo, acho que hoje eu estou gostando muito de uma série que está passando na Disney e na Star Plus que chama Shogun, que eu vi quando era criança, a primeira versão lá do Shogun. E aí agora eu achei muito interessante porque é uma série feita no estúdio americano, mas ela é praticamente toda falada em japonês. E é uma série muito bem escrita, muito bem filmada. Eu achei essa série, para mim, ultimamente, uma das melhores séries. Mas eu assisto. Então, para jovens diretores, pessoas que sonham em ser Não, eu acho que para quem vai ser, eu acho que quem quer ser cineasta, ou quem quer entrar nessa área, tem que assinar o MUBI, que é onde passam os filmes de festivais. Porque eu sempre penso assim, você tem essa coisa, você tem filmes que eles são filmes, não necessariamente eles vão ser grandes sucessos de bilheteria, mas eles vão provocar reflexões, eles vão investigar mudanças na linguagem. Então, o MUBI é uma plataforma que traz os filmes desses festivais, autores, pessoas que optaram por fazer uma carreira de filmes mais ousados. Então, acho que ali é um lugar, e a curadoria deles é muito boa, né? Acho que você tem nas TVs por assinatura também os canais brasileiros, que eu já falei, né? GNT, o Arte1, você tem os canais Travel Box Brasil, que também passam. Então é legal também ver a produção, porque você não pode ter só referências também estrangeiras, né? Você tem que ter referências locais. Vamos aproveitar, eu tinha feito já uma listinha aqui, eu já ia dar aqui a cola para a Rita, para ela me ajudar aqui. Eu vou ser bacana contigo e todas as perguntas tu pode colocar, né? Um brasileiro e um de fora de qualquer outra nacionalidade. Vamos lá. O filme ou os filmes, nesse caso, os filmes da tua vida. Aqueles que eu gostaria de ter feito, ou então esse filme mudou a minha vida. Caramba, é difícil, porque eu gosto de tantos filmes. Na verdade, não sei, tem um filme mudo que chama Aurora, que eu acho que é um filme que, se o cinema acabasse, acho que e fosse recomeçar de novo, é de um diretor que chama Murnau. O filme mais conhecido dele é Nosferatu, que é do vampiro. Mas eu acho esse filme lindíssimo, que, eu sei lá, acho que aquele filme é o canto do cisne do cinema mudo. Acho que dali o cinema mudo chegou no auge. É uma história de amor meio que não vai dar certo. E aí tem uma sequência linda que eles vão para a cidade, tá um filme maravilhoso. E esse diretor é um diretor que eu gosto bastante, ele era alemão, e aí migrou para os Estados Unidos, que foi uma coisa que aconteceu muito nessa época. Eu acho que é um filme maravilhoso. Algum brasileiro? Sim, muitos filmes brasileiros eu gosto. Acho que escolher um, deixa eu pensar aqui, mas eu acho que eu iria muito no filme do Luiz Sérgio Persson. É Luiz Sérgio ou Luiz Carlos? Agora do Persson, né? Corta aí, edita aí. Do Persson, por exemplo, eu gosto muito do... como é o nome desse filme? Meu Deus, vou lembrar. Tem o Brasil, São Paulo S.A., tem o caso dos Irmãos Naves. Eu acho que tem o filme do Rogério Sganzella, O Bandido da Luz Vermelha. E eu acho que mais recente... Eu gosto, falando de documentários e coisas pessoais, eu gosto muito do filme do João Moreira Salles. Eu acho que Santiago é um filme, para mim, sempre uma referência. Que mais? Mas assim... não é uma lista. Pensa o que tu vai ter que fazer, né? E vamos lá, diretores. De fora e daqui. Diretores. Eu sei que é difícil, eu tô te fazendo essa pergunta que é para poder complicar a tua vida aí. Mas assim, dá pincelada. Tu podes escolher um e justificar nesse momento porque aquele, né? Porque é bacana falar, porque o Fernando ele participa das discussões, né, com os críticos também, tem uma coisa de estudar o Eu acho que uma pessoa que eu acho que tem uma carreira, eu poderia dizer milhares de cineastas e tal, mas tem uma pessoa que eu acho muito interessante a maneira como ele conduziu a carreira dele, é o Afonso Cuarón,
que é um diretor mexicano, né, mas que, enfim, praticamente é de Hollywood. Porque eu acho que o Cuarón tem essa coisa de fazer filmes que são muito complexos tecnicamente, mas que envolvem questões muito pessoais. Então não é o cinema da técnica pela técnica, a técnica está a serviço de uma história maior. Então, tanto Gravidade, que para mim é uma grande história de uma mãe com uma filha, mas que por acaso se passa no espaço, podia passar no Marajó. E assim como o Roma, que acho que é um filme também que discute muito da questão de como é a masculinidade latina, né, como que o homem latino tem que performar. Então acho que o Cuarón se coloca muito, e até e Tu Mamá também, né, e Tua Mãe também, que acho que é um filme de jornada, de descoberta, muito bacana. Então eu acho que ele é um diretor assim, que eu admiro, fico aguardando os filmes, assim, e ele faz poucos filmes, o que é uma coisa que eu também não faço muito. Por várias questões, mas é porque eu gosto, assim, acho legal que as pessoas que demoram muito nos projetos, assim, sempre me agrada. Brasileiro, Kleber Mendonça, né, que eu acho que é o nosso caso de sucesso, porque o Kleber gosta muito de cinema. Eu acho que ele é um cinéfilo, um crítico, e a relação que ele tem com os filmes dele, acho que é uma relação de quem gosta muito de cinema. Então eu acompanho ele no Instagram e tal. No Twitter, no ex-Twitter. Ele tá no Letterboxd. Enquanto ainda tem Twitter, daqui a pouco. No Letterboxd, que é a rede lá dos cinéfilos, enfim, que eu até saí, que também é complexo, os cinéfilos às vezes são pessoas difíceis. Mas acho que o Kleber, ele traz essa paixão. Então tudo que ele faz, o último documentário dele, O Retrato de Fantasmas, é um filme belíssimo também. E eu acho que ele conseguiu essa articulação de entender o cinema internacional e fazer um cinema que é brasileiro e internacional. Tem uma carreira internacional, a distribuição, eu acho que conecta, por exemplo, sei lá, Aquários é um filme que se passa em Recife, que é uma mulher pernambucana, uma história incrível dessa mulher, mas é um filme que fala sobre especulação imobiliária, e isso é um assunto internacional. Então, você consegue pensar, quando fala salas de cinema, no Retrato de Fantasma, isso também está vivendo no mundo todo, né? O desaparecimento das salas de cinema, a entrada dos multiplex, e aí depois agora os multiplex já estão fechando porque tem um streaming. Então a gente está nesse movimento, e as cidades virando questão de gentrificação, né? Aquele espaço ou virando igrejas evangélicas ou sendo destruídos para virar uma outra coisa. Então eu acho que o Kleber tem essa chave, sabe? E o Bacurau é maravilhoso, né? Que filme incrível. Se passa... O meu filho, assim, ele já assistiu várias vezes, ele continua assistindo e adora. Então, eu acho que é um filme que tem essa conexão, né? Um sucesso de público. Fernando, falaste da paixão do Kleber, né? Como é que tu mantém a tua paixão, então, ainda pelo cinema e pelo audiovisual? Porque a gente está falando de um trabalho que tem muita pesquisa antes, depois, na hora de filmar, não é simples, tem muito perrengue, tu já enfrentaste vários perrengues, já ficou quase à deriva aí no Rio Amazonas, né? Filmando coisas. Conta essa história é uma boa história. Depois, assim, você lida com uma equipe que é muito grande, que tem muita expectativa. Às vezes você demora, né? Você aprova um orçamento, 2018, citaste, e só vai filmar 4 anos depois, é o mesmo orçamento. Ou então começa hoje uma gravação e só daqui a 6 anos vai lançar. Sim. Mas, ou seja, tem muito trabalho, né? O glamour é só mesmo naquela horinha lá do Oscar, com o tapetinho vermelho, né? Que aí a pessoa gasta com aquele terno ou pega emprestado, dependendo, né, da rede dela de amigos. Mas vamos lá, como manter a paixão nessa dificuldade que é fazer audiovisual? Não interessa se a gente é o Kleber, né, se a gente é o diretor mexicano, sempre vai ser difícil, não é simples fazer. Como é que tu consegue manter? Não é simples, mesmo que você tenha um orçamento gigante, na verdade o seu trabalho só aumenta a sua responsabilidade e a sua pressão, porque um estúdio de Hollywood não vai dar para você $100 milhões à toa, ele vai querer um resultado, e um resultado grande, né? Porque os filmes, eles têm que normalmente dar 3 vezes a bilheteria para começar a dar lucro, porque eles demoram para serem feitos. É uma outra forma de financiamento, né? Todo mundo muito critica o financiamento público do cinema, mas a real é que a gente não tem formas. Por exemplo, no Canadá, por exemplo, eu posso pegar um dinheiro, um empréstimo no banco, que seja, sei lá, $1 milhão, e aí, quando eu lanço aquele filme, ou quando eu vendo aquele filme para TV, eu reembolso. Só que o Canadá tem uma inflação. Se eu pegar hoje em dia num banco R$1 milhão e ter que pagar daqui a 2 anos, eu quebrei, eu tô falido, vou ter que vender todas as minhas coisinhas e não vou nem pagar. Porque não dá para financiar, então tem questões. Mas assim, eu acho que é uma pergunta interessante. Tem vezes que dá vontade de fazer concurso público, de fazer uma coisa assim.
Mas a real, assim, por exemplo, a gente estava falando sobre o episódio do Olhares do Otávio Cardoso, né, que é um dos fotógrafos que foi registrado. Aí a gente recebe, as pessoas gostam, aí a gente começa a ver, e aí isso vai dando esse gás. Eu vou te citar um exemplo. Eu nem sou diretor desse filme, eu sou produtor executivo do Vila Lobos em Paris, é uma coprodução que a gente fez com uma produtora de São Paulo, e conta a história de algumas temporadas que Vila Lobos fez em Paris, e que lá em Paris ele descobriu que ele não ia ser um novo Debussy, ele não ia ser. Ele, na verdade, o bacana dele é ele ser um brasileiro e contar a nossa cultura. E aí ele volta com uma outra bagagem. Porque às vezes a gente precisa sair para entender que o melhor que a gente tem não é copiar uma galera de fora, é entender o que a gente tem de melhor porque a gente é daqui. E aí, assim, eu fui para o Inédit, que é um festival de documentário musical em São Paulo, para estreia em junho do ano passado. E aí depois você vê os críticos falando e saber o que a gente conseguiu fazer com a Verba, uma produtora do Pará, junto com uma produtora de São Paulo, filmando em Paris, uma loucura. E a gente ter esse retorno e ver lá, sabe, um audiovisual. Nesse mesmo festival, a Jorane passou também o Terroir Pará, que é um filme também. Então a gente começa a perceber que a gente não é um estranho no ninho só nessa coisa, sabe? A gente tem coisa para entregar legal, a gente tem coisas profissionais, a gente tem estrutura, a gente tem história, a gente quer contar. Quando a gente sabe que o Sabor está passando na Europa, está passando na Oceania, que o Reflexo deu toda essa volta aí no mundo, ganhou prêmio nos Estados Unidos, passou na Europa, a gente fala, cara, a gente pode fazer. Então, acho que tem esse brilho no olho, apesar de todas as dificuldades. E eu acho que, na realidade, toda a profissão tem muita dificuldade. Ser brasileiro já tem muita dificuldade quando a gente não é herdeiro, né? Então, já começa daí. E eu não sou herdeiro, não sou rico, apesar de que pense às vezes isso, mas tive muita sorte de nascer na família que eu tive, eu reconheço meus privilégios, enfim, ter ido para os lugares que eu fui, ter tido as oportunidades, mas todas elas eu batalhei muito para conseguir também, e eu acho que é isso, acho que, não sei, eu acho que toda vez que eu vejo um filme bacana, que vou no cinema e curto o filme, eu falo, caramba, eu gosto de fazer isso. E tu gostas de conversar sobre cinema, né? Fazer e depois falar sobre cinema, assistir cinema. Não, gosto muito. Eu por exemplo, esse ano eu vou pela primeira vez no Festival de Cannes, que eu nunca fui, né, para participar de rodada de negócio e tal. E eu quero muito assistir filme, então eu quero ver os filmes mais loucos, mais cabeçudos, mais diferentes. Eu quero pensar assim de assistir filmes que eu não vou assistir aqui no cinema de Belém, quero ver filme, e eu gosto, e assim, eu sei que às vezes é cansativo, porque esses eventos são cansativos mesmo, mas eu tô muito empolgado, assim, eu resolvi me dar esse presente também, porque eu já fui para Berlim, para Roterdã, e agora eu vou para Cannes, para levar o nome da Maraô, levar nossos projetos e para ver. Isso aí. Para terminar, onde é que a gente pode assistir aos filmes? Sim, a gente está com o Vila Lobos em Paris, ele está em exibição no canal Arte 1. Ele volta para uma nova temporada agora em maio, né? Vai ter vários dias, assim, tem que seguir o Instagram da Maraô Filmes, @MaraôFilmes. A gente está na TV Brasil e na TV Cultura do Pará com Olhares do Norte, sempre às quintas-feiras, às 23h30, e com reprise na TV Brasil no sábado, 18 horas. E o Bar Brasil, a gente está com ele no Travel Box Brasil, que é um canal por assinatura, passa sempre sábado, às 20 horas, a estreia de um episódio novo. O Reflexo do Lago está disponível, se colocar aí no Google, vai aparecer, ele está na Apple, está na Claro, então você aluga ou compra, então você pode, quem quiser assistir o Reflexo do Lago, ele está disponível nessas plataformas. O Sabores da Floresta está sendo exibido no GNT, né? E acho que é isso. Gente, tem futuro, né? Ele tá arrasando, gente. Olha, eu espero muito em breve, de repente, que a gente possa também ficar te assistindo com a nossa pipoquinha, né? E aí tu tá entrando num tapete vermelho desse, num festival internacional aí, numa premiação internacional. Vamos, né? Torcer. Eu super acredito. Inclusive, estamos todos de verde aqui, porque... Esperança. Não é verde de esperança? Não tem isso? Sim, sim. Não tem? Então... é tudo que a gente quer, esse audiovisual indo muito mais longe, e eu acho que tem nomes incríveis, eu acho que vocês estão fazendo tudo certinho. Isso aí. Eu que agradeço, obrigado, o papo foi ótimo, valeu, gostei mesmo. É isso aí, gente, acompanha nosso YouTube, nossos audiovisuais, né?
Estamos no YouTube, no Instagram. Segue, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Até semana que vem. se vê. Tchau. Beijo.